esse lugar é a casa de Deus. Aleluia! E você não tem noção da guerra que foi para você estar aqui, para ouvir uma palavra que vai transformar a sua vida, que vai te animar, te renovar, que vai te curar, que vai te libertar. Foi o Senhor que te trouxe até aqui. Já iniciamos um novo semestre, já estamos terminando julho. Tantas coisas o Senhor já fez, mas muitas coisas Ele ainda fará. Amém. Feche seus olhos. Papai, obrigada. Obrigada por essa segunda-feira. Obrigada por esse encontro de encorajamento. Obrigada porque estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para engrandecer o Teu nome. Estamos aqui para termos o nosso coração renovado pela Tua palavra, pela Tua presença. Ai, Espírito Santo, venha falar aos nossos corações, venha nos direcionar, venha trazer, Senhor, aquilo que nós precisamos, que só o Senhor sabe. Obrigada por cada pessoa que está aqui, Senhor. Nós consagramos, Pai, esse encontro ao Senhor. Nós consagramos essa cidade ao Senhor, cada bairro dessa cidade, declarando que o Senhor é o Deus sobre as nossas vidas. O Senhor é o Deus sobre Araraquara. O Senhor é o Deus da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, Pai. E que elas não saiam da Tua presença da mesma forma que elas entraram, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, aleluia. Eu gosto muito de um versículo que está no segundo livro de Crônicas 16, que diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Quer ser fortalecida? Quer ser fortalecido? Dedique totalmente o seu coração ao Senhor, porque a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Vamos iniciar com essa verdade. Deus é um Deus que te vê. Deus é um Deus que te conhece. Deus é um Deus que sabe de todas as coisas. Vamos declarar que Ele é Deus e que nada é impossível, que nós não podemos negar o poder que Ele tem. Nada é impossível para o Senhor. Você crê nisso? Aplauda Jesus e dê a sua melhor adoração a Ele nessa noite. Aleluia! Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Obrigada, Senhor.
para Ele todas as coisas são possíveis. Sabe que eu creio que existe um segredo na adoração. Quanto mais nós adoramos, mais preenchidos nós somos. Quanto mais você glorifica o nome do Senhor, e você não precisa ter a sua vida em ordem para isso. Você não precisa estar com as circunstâncias, com a sua vida toda organizada. Não, você tem que adorar do jeito que você está. Porque quanto mais você adora, mais cheio você fica. Quanto mais você adora, mais renovado você é. A Bíblia diz que os anjos estão o tempo todo dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E imagina se nós estamos aqui fazendo isso, somos cheios, somos renovados e transformados. Imaginem quando estivermos na glória, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. E o Senhor olhando para você dizendo: você fazia isso quando as coisas não iam bem. Você me adorou em todo o tempo. Essa é a verdadeira adoração. Não importa como estão as coisas, o que importa, como eu abri lendo, é ter o coração totalmente dedicado ao Senhor, crendo que esse nome, o nome que está acima de todo nome, o nome que é santo e é santo para sempre, esse nome é capaz de fazer aquilo que ninguém pode fazer. Vamos declarar que Ele é santo para sempre, santo, santo, santo para sempre. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Você pode declarar: teu nome é o mais alto, teu nome, os tronos e domínios, e os anjos clamam. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta: santo,
teu povo canta. No trono, é um Deus de perto, é um Deus próximo, que a Bíblia diz que Ele está próximo daqueles que têm o coração quebrantado. E Ele diz, em meio à sua palavra: não se preocupem com o dia de amanhã. Ah, se nós entendêssemos que todos os nossos dias já estão escritos. Deus já tem um propósito pré-estabelecido para cada um de nós. Então nós podemos descansar. Nós podemos descansar nesse Jeová Jireh, que é o Deus que provê tudo aquilo que você precisa. Ele sabe exatamente o que você precisa, qual é a sua necessidade. Se é uma necessidade física, se é uma necessidade emocional, se é uma necessidade espiritual, Deus sabe de todas as coisas. E Ele é aquele que cuida de tudo. Não se preocupem com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. A sua vida, a sua casa, os seus planos estão sob o controle daquele que tem o controle de todas as coisas. Amém. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão. Não tenha medo, creia somente. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Jeová Jireh, irás prover de novo.
Aumenta. Se eu estou Aleluia. guardado por quem nunca perdeu. Seu nome é Jeová Jireh, e as provas de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, e as provas de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, vivo no que creio, e as provas de novo. Eu creio Eu creio, Senhor. Ele é o provedor. Aleluia. Aplauda Ele bem forte. Ele já proveu. O Senhor está no futuro. A expressão Jeová Jireh aparece na Bíblia pela primeira vez no livro de Gênesis. Momento em que Deus proveu um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, filho de Abraão. Quando Isaac perguntou para o pai: onde é que está o cordeiro? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro. E proveu. Aquilo já era a sombra do que Deus na verdade faria na cruz. Naquele monte, Deus proveu o cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Mas séculos depois, em um outro monte, Deus entregou o próprio Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. A verdade, irmãos, é que Jesus é a maior provisão de Jeová Jireh. Deus não proveu apenas algo para nós, Ele proveu alguém para nós. Ele nos deu Jesus. Na cruz, Cristo tomou o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou uma conta que jamais conseguiríamos pagar. Por isso que quando participamos da ceia, quando tomamos o pão, quando pegamos o cálice, a gente está lembrando exatamente daquilo que aconteceu. Foi isso que Ele disse que a gente deveria fazer. Toda vez que nós nos reunimos para celebrar a ceia, estamos lembrando que era o nosso corpo que era para estar lá. Esse pão representa o corpo de Cristo, o corpo que nos fortalece. O cálice representa o sangue inocente de Jesus derramado naquela cruz. O sangue que nos purifica de todo pecado. O sangue que nos limpa, que nos lava, que nos renova. Jeová Jireh. O Senhor sempre provê. É por isso que você é convidado a participar. Porque não é por merecimento a ceia. A ceia não é porque somos bons. Ninguém aqui merece, começar por mim. Todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória de Deus, ou seja, separados da glória de Deus. Mas foi por causa de Jesus que nós fomos reconciliados. Como eu preguei ontem lá em São Carlos, a divisão que havia entre nós e Deus foi quebrada por Jesus. Hoje nós podemos ter acesso ao Pai. É por isso que você é livre sim para participar da ceia. Isso não é uma apologia à nossa vida de pecado. Pelo contrário. Quando Zaqueu entendeu que Jesus iria entrar na casa dele, jantar com ele, ceiar com ele, aquele homem foi constrangido pelo amor de Jesus. E é assim que nós devemos nos sentir hoje, constrangidos, porque Ele conhece a nossa vida. Ele conhece os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pensamentos às vezes fúteis. Mas mesmo assim, Ele escolheu nos amar. Não porque somos bons, Ele é bom. A misericórdia dele dura para sempre.
e a graça dele nos encontrou. Então sinta-se privilegiado de participar de um momento tão espiritual, porque como o apóstolo Paulo diz, toda vez que nós celebramos isso, essa ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte não é nos entristecer, não é para a gente ficar triste aqui participando da ceia, dizendo, olha, estamos aqui anunciando a morte de Jesus. Não, até porque Jesus, Ele não está morto, Ele está vivo. Ele ressuscitou, Ele não está no sepulcro, Ele não está na cruz. O Senhor vive para todo sempre, e Ele vai voltar. Então por que anunciar a morte de Cristo? Ora, é que pela morte recebemos vida. Quando anunciamos a morte de Jesus, a gente está dizendo para o mundo espiritual, eu tenho alguém que pagou pelos meus pecados. Porque a morte de Jesus não foi em vão. A morte foi pelo pagamento daquilo que nós jamais poderíamos arcar. Então anunciar a morte é dizer, eu tenho um Redentor, eu tenho um Salvador, alguém que me amou, alguém que morreu de amor por mim. Então você é livre para participar. Se por acaso você não pegou a ceia e deseja participar, você vai apenas levantar sua mão onde você está. Alguém da nossa equipe vai levar até você, e como família nós vamos participar juntos. Isso. Fica com a sua mão levantada até alguém te encontrar. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11, verso 23. O apóstolo Paulo disse, pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão e Ele disse, tendo dado graças, Ele partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Não é qualquer aliança, é uma aliança que não pode ser quebrada, porque ela foi feita no sangue de Jesus. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. E finalmente chegamos ao versículo, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ele virá, Ele virá, Ele virá. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos porque não merecemos. Não há atributo nenhum em nós que nos conceda o direito de participar de um momento tão espiritual como esse. Nós reconhecemos que pecamos, reconhecemos que precisamos de Ti, reconhecemos que se o Senhor não for o nosso advogado, estamos condenados. Mas porque o Senhor é aquele que nos defende, nos alegramos, porque participamos de uma cerimônia tão importante, que o Senhor é lembrado por ter nos salvado. Nós cremos no Teu sacrifício, nós cremos que o Senhor é suficiente, nós cremos na graça e na Sua misericórdia. É por isso que o nosso coração está alegre, não porque somos perfeitos, não porque temos créditos, mas sim porque somos dependentes do Senhor. Precisamos de Ti o tempo todo, Senhor. Recebe agora, Senhor, a nossa gratidão, a nossa alegria, a nossa celebração, porque o Senhor nos salvou. Nós participamos da ceia.
essa 8ª ceia de 2000, ou 7ª ceia de 2026. Obrigado, Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Obrigado, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, entre agora. Obrigado, Jesus. Fecharei a porta e no secreto me verás. Obrigado, Jesus. Eu não vim hoje aqui por recompensas. Eu vim pelo prazer de estar só em tua presença. Pois não há lugar que se compare, onde a sós posso adorar-te. Derramo meu perfume sem me importar com nada. Não há nada neste mundo comparado à tua graça. Perfeita foi a cruz que me deu acesso para te encontrar, Deus, em meu lugar secreto. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui, entre agora. Fecharei a porta e no secreto me verás. Eu não vim hoje aqui por recompensas. Eu vim pelo prazer de estar só em tua presença. Pois não há lugar que se compare. Não há. Onde a sós posso adorar-te. Derramo meu perfume sem me importar com nada. Não há nada nesse mundo comparado à tua graça. Perfeita foi a cruz que me deu acesso para te encontrar, Deus, em teu lugar secreto. Pois não há lugar que se compare. Não há lugar onde a sós posso adorar-te. Não há lugar que se compare. Onde a sós posso adorar-te. Derrame o teu perfume diante dele. Nós te amamos, Senhor. Derramo meu perfume sem me importar com nada. Não há nada nesse mundo comparado à tua graça. Perfeita foi a cruz que me deu acesso para te encontrar, Deus, em teu lugar secreto. Derramo meu perfume. Perfeita foi a cruz que me deu acesso para te encontrar, Deus, em teu lugar secreto. Perfeita foi a cruz que me deu acesso para te encontrar, Deus, em teu lugar secreto.
recebeu uma listinha com os nomes. Esses nomes é para a gente preencher e orar ao Senhor por salvação. Eu acho que esse é o melhor pedido que a gente pode fazer para Deus por uma pessoa, para que ela seja salva. Porque quem tem Jesus tem tudo, é ou não é? Tem gente que tem muita coisa, mas não tem alegria, não tem paz. Por quê? Porque alegria e paz é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito só é produzido quando nós temos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, se você já preencheu 7 nomes em cima, repete os 7 nomes embaixo. Preste atenção, você vai destacar. Você se compromete a orar por esses. Você vai ficar com a sua lista e você vai trazer a sua lista para nós. E nós oramos aqui e oramos também lá em São Carlos, para que essas pessoas tenham um encontro com Jesus Cristo. Amém? Se você já preencheu, por favor, traga aqui para mim. Nós vamos orar agora por todos esses nomes. Olha só, essa caixa já está tão cheia, gente. Glória a Deus por isso. Você está bem? Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Olá, tudo bem? Boa noite, obrigado, viu? Deus abençoe. Como vai? Tudo bem? Obrigado. O testemunho? Obrigado, viu? Vou guardar aqui, muito obrigado. Tudo bem? Deus abençoe, viu? Obrigado, viu? Deus abençoe. Oi, como vai? Tudo bem? Deus abençoe, obrigado. Como é que você está? Bem? Tudo bom? Obrigado, Deus abençoe. Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Deus abençoe. Como vai? Deus abençoe. Tudo bem? Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Oi, tudo bom? Como vai? Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Oi, aqui. Obrigado. Calma aí, gente. Obrigado. Tudo bem, Bia? Bem, vou te ver. Tudo bem? Obrigado, viu? Deus abençoe. Oi, tudo bem, Ana? Tudo bem? Deus abençoe. Como vai? Tudo bom? Deus abençoe. Boa noite. Obrigado. Tudo bem? Deus abençoe. Tudo bom? Deus abençoe. Oi, Deus abençoe. Bem? Glória a Deus. Amém. Estou chegando os últimos aqui e a gente vai orar juntos. Eu creio. Oi, tudo bem? Muito obrigado, hein? Vários nomes, hein? É isso aí. Glória a Deus. Levante as suas mãos aqui em direção à urna. Senhor, nós te apresentamos esses nomes com a certeza de que o Senhor conhece já todos eles. E os nomes que estão nessa urna, que foram colocados em outro momento. Senhor, nós oramos por salvação, por mudança de vida, para que o Senhor abra os olhos dessas pessoas onde elas estiverem, Senhor, e coloque nelas o desejo de te conhecer. Quantas estão presas à escuridão, à solidão, à tristeza. Pai, encontra essas pessoas onde elas estiverem agora. Salva elas. Coloca as pessoas certas na vida delas. Tira as pessoas erradas. E mostra para elas o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso. E que cada pessoa que preencheu essa listinha também seja abençoada. E que cresça na fé ao ver o resultado dessa oração de salvação que o Senhor tanto deseja ouvir da nossa boca. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Canta, meu filho. Aquilo que parecia impossível, Aleluia. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou Mais aqui. uma vez. Aquilo que parecia impossível, Oh, Senhor. aquilo que parecia não ter saída, aquilo
aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quem tem a consciência de que é um milagre? Quem tem alguém improvável aqui? Nós somos improváveis, sabe por quê? Porque o diabo todos os dias, ele acredita que você vai desistir. Todos os dias ele luta para você não se aproximar de Deus. Todos os dias ele luta para você não encontrar o propósito em Deus. Porque se você encontra o propósito em Deus, você é completo de verdade. Mas sabe por que você é um milagre? Porque apesar de toda a opressão, como a bispa disse, você venceu a guerra. Os anjos lutaram por você hoje. E você chegou até aqui para ouvir a palavra que liberta, a palavra que transforma. Você é um milagre. Agora você vai dizer para ele te usar. Diga assim: usa-me, usa-me, eu sou teu milagre. Usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, Senhor. Sou o teu milagre. Oh, Senhor. Usa-me, eu quero te servir. Mais uma vez. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluia, Ele é o filho de Davi, aplauda Ele, o Senhor. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para a Tua santa palavra. Fala conosco agora, porque cremos que a Tua palavra, ela é, Senhor, mais afiada do que uma espada de dois gumes. A Tua palavra, Senhor, ó Deus querido, ela nunca volta vazia, mas ela cumpre aquilo que o Senhor determinou. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho. Obrigado porque confiamos na Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, durante todo esse mês, lá em São Carlos, nós vivemos uma série muito importante, uma série de mensagens chamada Libertadores Quebrando Ciclos. O livro de Juízes, o livro que a gente tem estudado durante esse mês, ele apresenta homens e mulheres que Deus levantou para libertar Israel. Mas essas histórias antigas, elas não estão presas somente ao passado, elas nos ensinam. A Bíblia não é um livro apenas de histórias, é um livro de princípios. E essas histórias, elas nos ensinam que Deus, Ele continua quebrando ciclos na nossa vida. Ciclos de opressão, ciclos de medo, ciclos de pecado, ciclos de escassez, de divisão, conforme ontem eu preguei lá em São Carlos. Ciclos que repetem em decisões, ciclos que se repetem em relacionamentos, em famílias, e são altamente destrutivos. Existem coisas que o tempo nunca vai resolver. Tem muita gente que diz: o tempo resolve. Só que o tempo pode envelhecer um ciclo, mas somente Deus pode libertar uma pessoa de um ciclo. E é sobre isso. Hoje eu quero falar sobre 2 ciclos numa mesma história que eu não abordei durante a série em São Carlos. O Senhor pediu para que eu guardasse para hoje, e eu vou falar exatamente sobre eles hoje. O primeiro, ele é perigoso porque ele não impede a pessoa de acreditar em Deus. Esse ciclo que eu vou falar, ele não impede você de orar, ele não impede você de vir a um encontro como esse, a uma igreja, mas impede você de desenvolver um relacionamento constante e maduro com o Senhor. Eu estou falando de um ciclo de fé de emergência. Eu vou explicar. O que é fé de emergência? A pessoa se afasta, então a crise chega, ela clama, Deus responde, a crise passa e ela volta a viver da mesma maneira. Ela abandona totalmente a fé? Não, ela não abandona totalmente a fé, mas ela guarda Deus apenas para emergências, como se ele fosse um kit paraquedas, sabe?
você usa só quando você está caindo. Quando chega o diagnóstico, aí vai orar. Quando o casamento entra em crise, busca. Quando aparece uma dívida, um problema no trabalho, aí ora. Quando o filho começa a se perder, aí você entende que você precisa orar. Gente, por favor, não há problema em buscar Deus na dor. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a clamar no dia da angústia. Não é isso. O problema não é buscar Deus na dificuldade. O problema é buscar Deus somente na dificuldade. Deus, Ele não quer apenas ser o socorro dos nossos momentos difíceis. Ele quer ser o Senhor sobre toda a nossa vida. Por isso eu vou ler com você Juízes capítulo 10. Se você tem a Bíblia, você pode abrir. Se você não tem, você acompanha no telão. Juízes capítulo 10, verso 10. Juízes capítulo 10, verso 10. Eu vou ler com você. Então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios e os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Vocês, porém, me abandonaram e adoraram a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que escolheram, que eles os livrem na hora da angústia. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faz conosco o que te parecer melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e adoraram ao Senhor, que se compadeceu do sofrimento de Israel. Gente, entenda uma coisa: durante todo o livro de Juízes, o ciclo era praticamente o mesmo. Israel abandonava o Senhor, servia a outros deuses, aí era oprimido pelos inimigos, então clamava, Deus levantava um libertador. Agora, nesse momento, eles clamam novamente, mas a resposta de Deus, pela primeira vez, foi diferente de todos os outros momentos dentro desse livro. Em nenhum momento Deus respondeu o que Ele respondeu agora. Deus começa a lembrar que Ele já tinha feito muito por eles, que Ele havia livrado Israel de muitos inimigos. Era como se Ele dissesse: olhem para trás. Quantas vezes vocês já experimentaram a minha fidelidade? Eles tinham testemunhos. O problema é que cada livramento produzia alívio, mas não transformação. Isso é triste, porque eles queriam que Deus mudasse a situação, mas eles não permitiam que Deus mudasse o coração deles. O sofrimento levava eles a clamarem, mas o livramento fazia eles se acomodarem, e a acomodação levava eles novamente para o lugar bem longe de Deus. Então o Senhor os confronta e diz o quê? Em outras palavras: vocês não estão me procurando porque vocês me amam. Não, vocês não vieram a mim porque vocês me amam. Vocês estão me procurando porque vocês estão sofrendo de novo. Deus chega a dizer: procura os deuses que vocês escolheram, eles que livrem vocês. Gente, parece uma resposta muito dura da parte de Deus, não é? Mas Deus não estava rejeitando o verdadeiro arrependimento. Deus estava confrontando uma fé superficial, e Ele continua fazendo isso até hoje. Por quê? Porque existe uma diferença entre querer sair do sofrimento
e querer voltar para Deus. No primeiro momento, Israel apenas disse: nós pecamos. Percebe que só depois eles vão tirar os deuses? Olha só o quanto eles estavam cegos. Eles guardaram os deuses com eles e foram clamar para que o Senhor, o Deus de toda a terra, livrassem eles. Foi quando Deus disse que não ia fazer isso que eles voltaram, pegaram os deuses, os ídolos deles, e se desfizeram. Agora sim, não eram só palavras. Houve renúncia, houve mudança, houve uma decisão prática. E é isso que Deus está nos ensinando. Se não ultrapassarmos o discurso com prática, com mudança, nós vamos sempre voltar e repetir o ciclo. Sabe aquele ciclo? Parece que você vai, dá a volta e acaba no mesmo lugar. O que há de errado comigo? O que há de errado com o relacionamento com Deus? Eu acho que uma das frases mais lindas, né? Existe uma outra versão da Bíblia que diz que quando eles voltam e clamam ao Senhor, o texto diz assim, que Deus não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Ou seja, Deus é um Deus de compaixão. E Deus teve compaixão. Por quê? Porque esse é o caráter do Senhor. Deus não apenas nos confronta, gente. Ele pode nos confrontar, mas Ele continua nos amando. Ele nos disciplina, mas Ele continua se compadecendo. Deus não é indiferente à dor do seu povo. Talvez você tenha chegado aqui hoje, para esse encontro, vivendo uma emergência, precisando de algo, uma emergência diante de Deus. E eu não estou te discriminando por isso. Existe uma situação de repente na sua vida que você não pode resolver, e você veio aqui clamar. Eu quero te dizer que Deus ouve. Deus te ouve. Mas talvez hoje Ele queira fazer mais do que tirar você da emergência. Talvez hoje Ele queira quebrar um ciclo na sua vida, sabe? Porque se apenas Deus resolver o seu problema e nada mudar dentro de você, algum tempo depois você vai ver tudo recomeçando. Quebrar o ciclo da fé de emergência é dizer: Senhor, eu não quero somente a sua ajuda, eu quero a sua presença. Senhor, eu não quero apenas sair dessa crise que eu estou vivendo, eu quero abandonar aquilo que sempre me conduz de volta aos mesmos lugares. Senhor, eu não quero te procurar somente quando eu estiver sofrendo, eu quero caminhar contigo todos os dias. Sabe o que é extraordinário? Quando Israel começou a remover os ídolos e começou a voltar para o Senhor, Deus começou a trabalhar nos bastidores. E isso é lindo demais, porque ainda não havia um libertador no campo de batalha, mas Deus estava preparando alguém. Enquanto o povo estava clamando: ei, deixa eu te dizer uma coisa, se você se arrepender da sua forma de conduzir a sua vida, se você entender que realmente Deus quer você por inteiro, por inteira, se você entender que Ele quer o seu coração, que Ele quer mudar a sua vida, que Ele quer te preencher de verdade, porque as coisas desse mundo nunca vão te preencher. Se você entender isso, no momento que você está fazendo isso, Deus já começa a agir nos bastidores. Enquanto você está clamando ainda, Deus já está trabalhando. Israel estava procurando um guerreiro, e Deus estava trabalhando na história de um homem ferido. O nome dele, Jefté. Deus estava preparando um homem que foi rejeitado. Isso aqui é lindo demais.
Juízes capítulo 11, verso 1, diz que Jefté, o gileadita, era guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta. Olha como o texto começa apresentando esse que vai se tornar o libertador de Israel. O texto apresenta ele de cara, mostrando a capacidade de Jefté. Está chamando ele do quê? De guerreiro valente. Mas o mesmo texto que apresenta a capacidade de Jefté, logo depois revela a ferida de Jefté. Jefté era filho de uma prostituta. Ele era um bastardo. E a Bíblia vai contar essa história que os filhos do pai dele cresceram e expulsaram ele da casa. Eles disseram: você não vai ter parte da herança da nossa família. Agora, por favor, imagine você ouvir dos seus próprios irmãos: você não pertence, você não é um de nós. Jefté não foi rejeitado por estranhos, ele foi ferido dentro da própria casa. E existem rejeições que não terminam quando a pessoa vai embora. Ele foi expulso, mas existem feridas, rejeições que continuam falando, mesmo quando você sai de um ambiente. A pessoa muda de lugar, mas leva a rejeição junto. A pessoa conquista coisas, mas continua tentando sempre provar o seu valor. Uma pessoa que foi rejeitada é amada, mas vive com medo de ser abandonada de novo. Recebe uma oportunidade, mas acredita que precisa sempre fazer algo extraordinário para merecer permanecer. As pessoas olhavam para Jefté e até viam um guerreiro valente, mas aquele guerreiro também carregava a marca de alguém que havia sido expulso. Ele fugiu para uma terra chamada Tobi, e ali homens marginalizados, a Bíblia diz que homens vadios se aproximaram dele, e Jefté se tornou o líder daquele grupo. Olha que ironia, o rejeitado tornou-se líder de outros rejeitados. Aquilo que os irmãos na verdade desprezaram nele, Deus começou a preparar. Enquanto Israel sofria na mão dos inimigos, Jefté estava sendo treinado longe dos olhos de todo mundo. Enquanto ninguém mais lembrava dele, Deus estava desenvolvendo uma capacidade nele. Os irmãos talvez imaginassem que tinham encerrado a história de Jefté, mas Deus na verdade estava escrevendo um outro capítulo. Escute, a rejeição das pessoas não cancela o propósito de Deus. Talvez alguém tenha fechado a porta para você. Talvez tenham tentado limitar o seu futuro por causa da sua origem. Talvez tenham dito que você nunca conseguiria. Mas Deus não precisa da aprovação de quem rejeitou você para realizar o propósito dele na sua vida. Jefté não escolheu a maneira como nasceu, também não escolheu ser rejeitado pelos irmãos, mas ele poderia decidir o que faria com a história que recebeu. Nós também, irmãos, nós não escolhemos tudo o que acontece com a gente. Você não escolheu tudo o que aconteceu com você, mas nós podemos decidir que a ferida não vai governar o resto da nossa vida, da nossa história. Quando os inimigos atacaram Israel, a Bíblia diz que há uma virada na história. Os líderes de Gileade foram buscar o Jefté de volta. Olha só, os mesmos que permitiram que ele fosse expulso, agora estavam precisando da ajuda dele. Eles disseram: venha, seja o nosso líder, o nosso comandante. Jefté respondeu:
Vocês não me odiaram? Vocês não me expulsaram? Por que vêm a mim agora quando estão em dificuldade? Percebe que até os líderes de Israel estavam vivendo uma relação de emergência. Eles não procuraram Jefté para restaurar um relacionamento. Olha, seus irmãos erraram com você, nós erramos com você, nós viemos aqui para restaurar o nosso relacionamento. Perdoa por tudo que nós fizemos com você. Não, na verdade, eles estavam procurando Jefté porque precisavam dele. Antes, ele era descartável, mas agora ele era necessário. Deus é especialista de transformar gente descartável em gente necessária. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, para não tratar as pessoas como Israel estava tratando Deus, e nem como esses líderes estavam tratando Jefté, procurando apenas quando precisava. Relacionamento exige presença, relacionamento exige honra, relacionamento exige constância. Jefté volta, ele aceita voltar. E ele até tenta dialogar com o rei dos amonitas, os inimigos que estavam atacando. Explica a história de Israel, procura evitar uma guerra, mas ele não é ouvido. E aí a Bíblia vira de novo, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, veio sobre Jefté. Ali estava a confirmação de mais um libertador, cheio do Espírito de Deus. Deus estava com ele, Deus já havia iniciado a obra, mas a Bíblia diz que logo depois Jefté cometeu um erro muito grave. Ele estava indo para a batalha e ele fez um voto, mais ou menos assim: Senhor, se o Senhor entregar os inimigos nas minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa será sacrificada ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Jefté retorna vitorioso, quem sai para recebê-lo? A sua única filha. E aí existem duas interpretações sobre o que aconteceu depois. Alguns entendem que Jefté realmente cumpriu literalmente o voto e ofereceu a sua filha em sacrifício. Outros entendem que ela foi consagrada ao Senhor e permaneceu sem casar, sem ter filhos. Mas uma coisa é clara: o voto que ele fez foi precipitado, desnecessário e revelou 3 verdades. Primeira verdade: feridas não tratadas distorcem a maneira como nos relacionamos com Deus e com as pessoas. Se a sua ferida não for tratada, você terá dificuldade, você vai distorcer a maneira como você se relaciona. Eu repito, Jefté foi rejeitado, ele foi expulso, ele foi privado da sua herança, que era direito dele. E com o tempo, ele se tornou um grande guerreiro. Mas ser forte não significa ser curado. Eu conheci pessoas que transformaram a dor em força, aprenderam a trabalhar, aprenderam a liderar, aprenderam a resolver problemas, a não depender de ninguém, mas ainda não aprenderam a descansar, porque ainda não foram curadas. Por fora parecem fortes, mas por dentro continuam tentando provar que merecem ser amadas. Jefté pode ter aprendido, ele pode ter aprendido,
Para que alguém me aceite, eu preciso ser útil. Ele pode ter pensado em algum momento da vida dele: para que me valorizem, eu preciso vencer. Para que me procurem, eu preciso sempre ter algo para oferecer. E foi exatamente o que aconteceu. Os irmãos só voltaram porque precisavam da capacidade dele. E talvez ele tenha levado essa mesma lógica para Deus. Se eu oferecer alguma coisa para Deus, talvez então Deus me dê uma vitória. Mas Deus não era como os irmãos dele. Deus não é como as pessoas que te fizeram mal. Deus não havia chamado Jefté porque precisava da habilidade dele. Deus não precisa da minha e da sua habilidade. O Espírito do Senhor, na verdade, já havia vindo sobre ele. Jefté não precisava comprar um lugar diante de Deus. Gente, perceba isso: a rejeição pode fazer alguém acreditar que precisa conquistar até o amor do Pai. Algumas pessoas oram como quem tenta convencer Deus a aceitá-las. Algumas pessoas servem como se precisassem acumular méritos. E aí fazem promessas porque tem medo de que a graça não seja suficiente. Deus, se eu fizer isso, o Senhor faz isso. Deus, se o Senhor fizer isso, eu prometo aquilo. Talvez por trás dessas palavras exista uma ferida que está dizendo: você precisa oferecer alguma coisa para ser aceito. Mas o Evangelho diz o contrário, irmãos. Deus não começou a nos amar depois que nos tornamos úteis. A cruz não foi uma recompensa pelo nosso bom desempenho. Foi uma manifestação da graça. E quebrar esse ciclo começa quando a gente entende: o que as pessoas fizeram comigo não define como Deus se relaciona comigo. Talvez alguém aqui hoje esteja se vendo nessa mensagem. Talvez alguém tenha dito coisas que te machucaram. Talvez alguém tenha sido distante de você. Mas Deus não é. Deus não é um pai distante. Talvez alguém tenha abandonado você, mas Deus permanece fiel. Talvez as pessoas tenham procurado você só quando precisavam de alguma coisa. Mas Deus ama você não por aquilo que você pode dar, por aquilo que você pode fazer. Ele simplesmente te ama. Ei, feridas não tratadas fazem com que projetemos em Deus o rosto de quem nos machucou. Começamos a imaginar que Deus também vai nos rejeitar se a gente falhar. Mas Deus não é a versão ampliada das pessoas que te feriram. Não é. A rejeição pode explicar parte da sua história, mas ela não precisa governar o seu futuro. E o ciclo de verdade começa a ser quebrado quando você deixa de tentar provar que merece ser amado e você começa a receber o amor que Deus já decidiu te oferecer. Em nome de Jesus Cristo, essas feridas vão ser curadas hoje. E você vai enxergar Deus como um pai. Você não vai ter dificuldade de se relacionar com Ele. Segunda verdade que a atitude de Jefté nos ensina
que a graça de Deus não pode ser negociada, gente. Você percebeu a ordem do texto? A ordem do texto é muito importante. Quando eu li com você, diz assim que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Foi depois disso que ele fez o voto. O voto não trouxe a presença de Deus, gente. A presença de Deus, na verdade, chegou antes. O voto não convenceu Deus a agir. Deus já estava agindo. Percebe? Jefté, ele tentou acrescentar uma negociação àquilo que o Senhor já havia iniciado pela graça. E muitas vezes, de verdade, a gente faz a mesma coisa. Deus, se o Senhor fizer isso, Deus, se o Senhor me der aquilo, como se a gente precisasse persuadir Deus, como se a nossa entrega pudesse obrigá-lo a nos responder. Mas a graça não é contrato, a graça não é pagamento, a graça é favor, que não podemos comprar. Agora, é óbvio que isso não significa que todo propósito, todo voto, todo jejum, toda consagração, que tudo isso seja errado. Eu não estou falando isso. O problema está na motivação, o motivo que leva à ação. Porque existe uma diferença entre você dizer: Senhor, porque eu te amo, eu quero me consagrar, eu quero consagrar isso ao Senhor. Existe uma diferença de dizer: Senhor, para te entregar isso, por favor, faça isso por mim. Uma coisa é entrega, outra coisa é barganha. Uma nasce da gratidão, é entrega. Agora, barganha é tentar controlar a resposta. A fé de emergência procura Deus somente quando precisa. A fé negociada procura Deus tentando determinar o que ele deve fazer. Em uma, Deus é tratado apenas como socorro. Na outra, como alguém com quem a gente fecha um contrato, um acordo. Mas Deus não quer ser conhecido nem de uma forma nem de outra. Deus quer ser conhecido como Pai. Talvez Ele não queira apenas responder a sua oração hoje, a verdade é essa. Talvez Ele queira curar a maneira como você está orando. Talvez a sua oração seja cheia de ansiedade, de condições. Você diz que confia, mas estabelece exatamente como, quando e por qual caminho que Deus deve agir. Fé não é exigir que Deus faça do nosso jeito para provar que Ele é fiel. Te ensinaram errado, você entendeu errado. Fé é continuar reconhecendo a fidelidade dEle, mesmo quando ainda nós não compreendemos o que Ele está fazendo. Quem vive negociando com Deus nunca aprende a descansar nele. E muita gente pensa: talvez eu ainda não tenha feito o suficiente. E infelizmente muitos líderes religiosos acabam incitando esse tipo de comportamento que não é bíblico. Não. O que faltava para Jefté não era uma oferta maior, era ele compreender a graça. Ele precisava reconhecer: eu não tenho que convencer Deus a estar comigo, porque Deus já está comigo. Ore, jejue, sirva, contribua, consagre-se, mas não faça nenhuma dessas coisas tentando comprar o amor de Deus ou manipular a resposta dele. Faça como consequência do amor, faça como uma expressão de confiança, como uma resposta à graça, não como um pagamento por ela. Quem tenta comprar o favor de Deus nunca consegue desfrutar plenamente da graça de Deus. Terceira verdade: quem conhece o Pai deixa de negociar e aprende a confiar de verdade. Escute, tanto Israel quanto Jefté conheciam o poder de Deus,
mas ainda precisavam conhecer melhor o coração dele. Israel conhecia Deus que libertava, mas não permanecia com ele depois do livramento. Jefté conhecia o Deus que dava vitória, mas achava que precisava oferecer algo para garantir essa vitória. O povo procurava a mão de Deus. Jefté tentava negociar com a mão de Deus. Mas Deus na verdade queria sempre, e ainda quer, revelar o coração. É possível conhecer muitos testemunhos e ainda não possuir uma intimidade com Deus. É possível saber que Ele cura, que Ele provê, que Ele abre portas, mas não ter aprendido a caminhar com Ele nos dias comuns. Sabe aqueles dias comuns? Normais. Por isso que Jesus não nos ensinou a começar a oração apresentando uma proposta. Como é que Ele ensinou a gente começar a oração? Pai Nosso. E essa expressão muda tudo, irmãos. Um empregado negocia pagamento. Um filho vive relacionamento. Quem enxerga Deus apenas como um juiz severo vai sempre tentar convencê-lo. Mas quem conhece o Pai aprende a confiar. Isso não significa que recebemos tudo exatamente da maneira como pedimos, porque a gente sabe que um bom pai não entrega ao filho tudo que o filho deseja, mas o filho pode confiar no caráter do pai. A maturidade espiritual, gente, começa quando a gente deixa de dizer: só confiarei em Ti, Senhor, se o Senhor fizer do meu jeito. E a gente passa a declarar: Pai, mesmo sem entender nada, eu continuo com o Senhor. Como disse Pedro, para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? É essa a fé que quebra o ciclo. Não a fé que aparece somente na emergência. Não a fé que tenta negociar uma resposta, mas a fé que permanece na dificuldade e no alívio, na porta aberta e na porta fechada, no dia do milagre e no dia da espera. Quem conhece apenas o poder de Deus pode procurá-lo somente quando precisa de alguma coisa. Agora, quem conhece o coração do Pai aprende a buscá-lo mesmo quando não tem nenhum pedido para apresentar para Ele. Quebrar esse ciclo significa orar também nos dias tranquilos, agradecer sem estar pedindo, adorar sem estar negociando, ler a palavra porque deseja conhecer a Deus, permanecer na igreja não apenas quando precisa de uma resposta, mas porque você pertence ao corpo de Cristo. O povo de Israel precisava ser libertado dos inimigos, e Jefté também precisava ser livre de uma maneira distorcida de pensar. Ele venceu uma batalha exterior, mas a história dele vai mostrar que uma pessoa pode conquistar grandes vitórias por fora e continuar carregando ciclos de dor dentro de si. Não basta Deus mudar a situação, Ele precisa mudar a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Por isso que hoje eu quero orar por dois grupos de pessoas. Primeiro eu vou orar por aquelas que estão reconhecendo: Senhor, eu só tenho te procurado quando eu preciso, me perdoe. Eu não quero mais viver esse ciclo. Eu não quero esquecer do Senhor depois que o Senhor me der a bênção, depois que o Senhor me der o livramento. Eu quero ter uma vida mais constante na Tua presença. Eu quero orar pelo segundo grupo. Pessoas que têm a coragem de reconhecer diante dEle hoje que por muitas vezes tentou negociar com Ele, talvez por medo,
Talvez por causa da rejeição. Talvez porque você acreditava que tinha que conquistar o amor e o favor do Pai. Mas hoje você está dizendo: Senhor, me perdoe. Eu quero parar de negociar. E eu quero começar a confiar. Por favor, fique de pé. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Como oferta de amor e sacrifício, quero a minha vida a te entregar. Senhor, como oferta viva em teu altar. Deus, Pois pra te adorar, diga isso pra Ele. Foi que eu nasci. Cumpre em mim, Senhor. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está no seu coração, Pai. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. mais uma vez, foi para te adorar. Foi. Pois Declare isso com verdade. Cumpre em mim, Senhor. Cumpre em mim o teu querer. Faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Eu preciso que você repita comigo algo com muita verdade, para que você ouça a sua própria voz. Você pode dizer assim: Deus me ama, e isso é suficiente. Mais uma vez, completo agora. De novo. Pai, em nome de Jesus, que palavra importante para todos nós. Senhor, eu te apresento as feridas da rejeição, as feridas do percurso. Aqueles que hoje chegaram aqui se mostrando fortes, têm sustentado essa imagem por muito tempo, mas que por dentro ainda sofrem um ciclo de lembranças e de comportamentos influenciados por essas feridas. Senhor, nós abrimos o nosso coração, as portas do nosso ser. Cura agora, Senhor. Cura agora, Senhor. O Senhor não é como aqueles que nos feriram. O Senhor não é como alguém que nos rejeitou. Perdoa-nos, Deus, por muitas vezes levar para o nosso relacionamento contigo a frustração que tivemos com outros relacionamentos humanos, de comparar o Senhor com um pai ausente,
de comparar o Senhor com um pai que abandona, de achar que precisamos fazer o tempo todo para ser aceito, de tentar provar que nós temos valor. Perdoa-nos, Deus, pelas vezes que negociamos contigo, achando que te oferecendo algo nosso, um ritual, o Senhor nos amaria mais e faria por nós aquilo que tanto queríamos. Quantas motivações erradas nos levaram a precipitações. Nós nos consagramos porque te amamos. Nós nos consagramos porque entendemos que o Senhor já nos amou e o seu amor é suficiente para nós. Cura agora, Senhor. Transforma a nossa forma de relacionar com o Senhor. Perdoa-nos pelas vezes que te procuramos apenas nos momentos de dor, apenas nos momentos de necessidade, como se o Senhor fosse um paraquedas para o momento em que a gente está despencando. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes, quando as coisas melhoram, te abandonamos. Colocamos, talvez não outros deuses, talvez não esculturas, talvez não, mas colocamos prioridades como se fossem deuses. A idolatria vai muito além. É quando te deixamos, é quando substituímos a nossa confiança em Ti pela confiança em outras coisas. Quando confiamos mais no nosso trabalho, mais na nossa própria força, mais no dinheiro do que no Senhor. Nós queremos mudar esse relacionamento hoje. A Tua palavra diz que o Senhor se compadeceu, porque esse é o Deus que nós conhecemos, um Deus de compaixão, um Deus que se importa com a nossa dor, mas que como Pai quer nos ensinar a não permanecer nesse mesmo ciclo. Não é tomar apenas o leitinho, é comer comida sólida. É amadurecer, é ter compromisso de verdade, é nos comprometer, Senhor, de verdade. Não importam o que os outros fizeram, nada pode interferir no nosso relacionamento contigo. Obrigado porque os teus filhos estão aqui nessa noite. E eu creio que elas vão voltar para casa de forma diferente. Eu creio, Senhor, que ciclos estão sendo encerrados hoje aqui pelo nome de Jesus Cristo. Que a partir de hoje uma nova história realmente começa de verdade. Em nome de Jesus. Pai, também aproveita esse momento, Pai, para entregar ao Senhor pessoas hoje que nunca oraram entregando a vida ao Senhor. Pessoas que nunca confessaram que Jesus Cristo é o Senhor delas. Pessoas que hoje estão reconhecendo que não conseguem viver sem a sua presença. Se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo te trouxe.
Eu não conheço a sua vida, não sei qual foi a experiência que você teve, mas se você ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus, o que é entregar a vida nas mãos de Jesus? É confiar que o sacrifício dele foi suficiente para salvar você da ira, para te tirar de um lugar de condenação e te levar para um lugar de luz, de salvação, de alegria perpétua. Talvez você tenha conhecido Jesus, mas se desviou do caminho dele. Talvez por causa da ferida, talvez por causa dos outros, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Eu sempre te amei. E talvez hoje você precisa se posicionar e dizer: Senhor, eu estou voltando para o teu caminho, para nunca mais voltar para esse lugar onde eu estava vivendo até hoje. Enquanto todos ainda permanecem com os olhos fechados, se você quer reconhecer Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e você nunca fez isso, porque a Bíblia diz que com a boca a gente confessa aquilo que a gente creu no coração. Há um poder grandioso na confissão. Então, onde você estiver, o sinal não é para mim, é para Ele, é para o reino, é para o céu, porque anjos estão neste lugar e os olhos do Senhor estão sobre este lugar. Você vai levantar a sua mão e vai dizer: sou eu, bispo. Eu estou entregando a minha vida para Jesus hoje. Eu estou entregando a minha vida para Ele, porque a partir de hoje eu quero viver o que Ele tem para mim. Eu não quero mais viver a minha vida vã. A partir de hoje eu quero seguir o caminho que Ele tem para mim. Agora, levante a mão, você que quer que eu ore por você por isso. Não tenha constrangimento, não tenha vergonha. Eu não posso fazer isso por você. Eu vim, eu preguei, eu falei, mas é você que precisa se posicionar. Eu fiz isso quando eu tinha 17 anos de idade. A minha casa era destruída. Meu pai era um alcoólatra. Adorávamos outros deuses. Eu era o cara mais improvável, e continuo sendo para estar aqui hoje. Mas Ele decidiu me escolher, me amar. Ele tem me aperfeiçoado dia após dia. Para trás eu deixo as coisas que passaram, como Paulo disse, e prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Eu vou pedir uma coisa. Você que levantou sua mão, ou você que tentou, pensou e não conseguiu, eu queria pedir para que você desse um passo, que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e vem aqui. Enquanto o Felipe canta mais uma vez, vem aqui, vem. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua decisão. 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 Uau! Venham! Glória a Deus pela sua decisão. Glória a Deus pela sua decisão. E que a cada dia Glória a Deus pela sua decisão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua decisão. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua decisão. Chegue mais para frente. Pode vir mais para frente. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua decisão, viu? Glória a Deus. Glória a Deus pela sua decisão. Glória a Deus. Venham, venham. Ainda há espaço. Há lugar na mesa. Venha, venha. Venha. Glória a Deus, viu? Pela sua decisão. Glória a Deus pela sua decisão. Glória a Deus pela sua decisão. Uau. Glória a Deus pela sua decisão, viu? Glória a Deus pela sua decisão. Uau. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez a ferida ainda está teimando em permanecer dentro de você.
Mas você precisa sair do seu lugar. Eu vou insistir mais uma vez. Se você precisa estar aqui, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Eu vou voltar para minha casa, mas o Espírito vai te acompanhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns pela sua decisão. Glória a Deus. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Estava esperando para vir por último, né? Levante as suas mãos em direção a eles. E de verdade, se você ainda quiser vir aqui, enquanto eu estiver orando, você pode vir. Você pode abrir espaço para Deus entrar na sua vida. A Bíblia diz em Apocalipse: eu estou à porta e bato. Aquele que abre, eu entro e ceio. Abre a porta, deixa ele entrar. Amém? Levante as suas mãos. Senhor, eu quero te apresentar essas pessoas que estão diante deste altar, reconhecendo que Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador da vida delas. Transforma de dentro para fora, Jesus, que o teu sangue possa limpá-las, possa regenerá-las, possa transformá-las. Tire o coração de pedra e coloque um coração de carne, segundo a tua palavra. Coloca o teu Espírito sobre elas. A vida eterna pertence àqueles que te escolheram e que entendem que a graça é suficiente. Em nome de Jesus, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Você que está aqui na frente com a mão no seu coração, preciso que você repita bem alto. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, me ajuda a melhorar. Coloca o teu Espírito Santo dentro de mim. Diante de todos, eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador, é o meu dono, e que a partir de hoje eu vou viver para te servir. Cumpra em mim o teu propósito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Uau, yeah, uau, que lindo, que lindo, que lindo. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Nós temos uma equipe de intercessão. Alguns deles estão aí já com vocês, ó, os de verdinho, de esperança. Eu queria que você fosse até onde está aquela luz. Por quê? Porque a gente quer anotar o seu nome. Porque a gente vai embora, mas a gente vai continuar orando por vocês, para que os próximos dias vocês tenham ainda mais essa presença e permaneçam, que nada roube isso de vocês. Amém? Então, ó, só seguir o corredor, aquela luz lá, ó, aquela luz, só seguir, e eles vão anotar o nome de vocês, e a gente vai começar a orar por vocês. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém? Podem seguir lá. Isso. Todos levantem as mãos. Que alegria estar aqui mais uma vez. Araraquara é de Jesus. Você crê nisso? Mês que vem é aniversário de Araraquara, né? Olha aí que lindo, olha aqui, ó. Levanta a sua mão aqui em direção a essa bandeira. Chega aqui, bispo. Isso, aqui. Olha aqui. Quer vir mais para cá? Levante as suas mãos aqui. Vamos abençoar Araraquara. Senhor, nós oramos por Araraquara, a morada do sol da justiça. Senhor Jesus, abençoa essa cidade. Quebra os ciclos ruins que esta cidade viveu ao longo da história. Quebra, Senhor, os ciclos que impediram essa cidade de viver um avivamento.
Eu declaro um novo ciclo sobre Araraquara, não de divisão, mas de unidade. Pai, eu declaro em nome de Jesus que as igrejas dessa cidade vão se unir em um único objetivo: engrandecer o teu nome e expandir o reino dos céus. Eu oro para que os machucados, feridos, aqueles que estão distantes da tua presença, voltem a te procurar e que nunca mais retrocedam, que eles voltem a ser usados. Muitos com dons e talentos que o Senhor colocou sobre eles, mas estão parados, que eles voltem a te servir com interesse de coração. Eu oro para que o governo desta cidade seja seu, absolutamente seu. Abençoe a economia desta cidade, abençoe a educação dessa cidade, abençoe, Senhor, a Deus querido, todas as esferas dessa cidade. Nós oramos para que o povo dessa cidade reconheça que só existe um nome que está acima de todo nome, um nome que todo joelho vai ter que se dobrar e que toda boca vai ter que confessar: o nome de Jesus, o Yeshua HaMashiach, o amado das nossas almas, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Deus conosco. Abençoamos Araraquara. Levante as suas mãos agora. Que a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com você, com a sua casa e com toda a sua família, hoje e sempre. Amém. Vão com Deus. Amo vocês. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu quero